Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, tá? Onde você compra produto de qualidade com um preço bem abaixo da concorrência. Em qualquer uma das lojas do Araújo, você vai encontrar qualidade, pontualidade, preço baixo, o amplo e moderno estacionamento, que faz do Araújo mais que um simples supermercado, e sim um ponto de encontro de pessoas de bom gosto. Faça como o Márcio Bittar, seja também cliente do Araújo. Isso, não é isso? Isso. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Boa noite. Boa noite. Márcio Bittar, ex-candidato ao governo do Estado, ex-deputado federal, presidente do Instituto Teotônio Vilela. É um instituto ligado ao PSDB, né, Márcio? É o Instituto. Boa noite, Muniz. Boa noite a todos que estão nos prestigiando com a sua audiência. Muito obrigado à TV Rio Branco e fazer um registro do espírito democrático que sempre manteve essa TV. Eu sou prova disso, sempre tive espaço para colocar minhas opiniões. Então eu quero reconhecer este público. É um prazer estar aqui. O ITV é um órgão de estudo de pesquisas do PSDB, o que não significa que os seminários feitos pelo ITV sejam a portas fechadas. Ao contrário, eu participei agora de um grupo nacional, do ITV Nacional, e definiu uma agenda de trabalho. Então nós tivemos agora recentemente um seminário numa das salas do Senado da República, com 4 economistas, sendo 2 ex-presidentes do Banco Central, o Aécio Neves presidindo o encontro, que foi a manhã inteira, de altíssimo nível, falando sobre o momento do Brasil, a crise que é muito grave. É grave a crise aqui no Acre, é grave a crise no Brasil, e o PSDB, então, estudando a realidade nacional, porque há uma responsabilidade nas lideranças do PSDB de quem tem que se preparar para governar, né? Então, precisa conhecer muito bem essa realidade. Então, esse foi a primeira ação dessa agenda. E também ficou definido, Muniz, fazer ainda este ano um seminário, pelo menos, em cada região do Brasil. E a minha participação nesse grupo de trabalho é conseguir trazer para Rio Branco o seminário destinado ao norte do Brasil. Então, no dia 6 de outubro, aqui em Rio Branco, nós teremos um seminário nacional do PSDB, do ITV Nacional, para os convidados, que eu já estou divulgando, e vamos discutir mudanças climáticas, verdades e mentiras. A minha proposta é trazer alguém que entende muito, e que diz, de uma corrente que diz que é o homem que aumenta ou diminui a temperatura na Terra, e trazer alguém também de nome, de credencial, que é de outra corrente, que diz que quem aumenta ou diminui o clima na Terra é o Sol, e que a ação humana tem praticamente nenhuma importância nisso, né? Para que a sociedade, os formadores de opinião e nós do PSDB possamos avançar nesse debate. Porque é indiscutível, e ele tem muito a ver com a nossa região, Muniz. Por quê? Por exemplo, muitos ex-comunistas, quando a Alemanha Oriental caiu com o Muro de Berlim, quando a União Soviética se dissolveu, muitos ex-comunistas, militantes comunistas, acharam nas ONGs radicais ambientalistas a sua maneira de continuar a luta contra o capital, contra o progresso. Vamos dar um exemplo aqui do Acre. Você não tem ONGs em nenhuma dessas épocas, lutando, arrumando dinheiro para recuperar, por exemplo, o Igarapé, o São Francisco, essa obra que o PT fez, que joga dejetos em pleno Rio Acre. Aliás, aproveitando, Márcio, não querendo lhe atrapalhar, mas já atrapalhando, eu respeito a ex-senadora Marina Silva pelo caráter dela, pela humildade dela. Agora, como parlamentar, deixa muito a desejar. Como ministra do Meio Ambiente, ela não conseguiu limpar o São Francisco. Não conseguiu conter o desbarrancamento da rua da mãe dela na Cidade Nova. Então fica difícil. Aliás, em 2009, eu representando o jornal O Rio Branco, durante a Semana da Engenharia, lá em Florianópolis, em Santa Catarina, no segundo dia de debate foi sobre questões ambientais. E aí foram desfeitas lá, desmistificadas 2 mentiras, digamos assim, históricas. Uma que é com relação ao aquecimento global, que é uma balela, não tem aquecimento global, vai haver, ao contrário. A outra é com relação à sacola ecológica. Sacola ecológica. As sacolas plásticas e outros artigos são danosas ou danosos ao meio ambiente, não quanto à
sacola ecológica, olha. É. São estudos comprovados, cientificamente, não tem para onde correr. Quer dizer, É isso mesmo. Às vezes, como a mentira percorre o mundo todo. Né? E você vê que o modus operandi de muitas ONGs é a mesma dos partidos comunistas. Impõe uma visão única, faz uma lavagem cerebral. Mas a gente precisa conversar sobre isso, porque isso tem impacto aqui. Por exemplo, há poucos dias, lá em Cruzeiro do Sul, nossa querida Cruzeiro do Sul, uma ONG estava na Câmara Municipal pedindo à Câmara que aprovasse como eles falam, um precatório, não, enfim, não lembro o nome agora, mas já vou lembrar. Anos para que eles garantissem em lei que durante muitos anos não fosse possível explorar gás e petróleo de xisto que tem na região do Juruá. Então não querem o progresso. Mas cadê essas ONGs para ajudar nas epidemias de malária que impactam o meio ambiente, na recuperação de igarapés, na recuperação de lixos tóxicos? Aí você não vê essa militância. É que o verde que muitas ONGs defendem é o verde do dólar. Não é outra coisa. Então, existe, a ideia que eu apresentei e foi aprovada é que haja o representante de uma e de outra corrente, né, e que estejam aqui no Acre, vai ter gente de Rondônia, enfim, do norte inteiro, para elucidarmos mais. Por exemplo, o Friale veio numa discussão que um deputado do PCdoB provocou aqui. Eu até achei interessante, porque geralmente os comunistas, os esquerdistas, eles fazem reunião dos iguais, onde o pensamento é pensamento único. Né? Eu parabenizo até que dessa vez convidaram o Friale, que é alguém que também tem a percepção que você e eu temos, e outros e personagens muito mais estudados e cientistas, de que, na verdade, quem altera para mais ou para menos a temperatura da Terra, em primeiro lugar e quase exclusivo, é o Sol. Né? E é tanto que é só pensar. A Idade Média foi um período de maior aquecimento e não tinha fábrica, não tinha indústria, não tinha isso. Evidente que nós não estamos aqui dizendo que não há poluição. Né? Nós estamos dizendo que o aumento ou não da temperatura na Terra é muito menos a ação humana e muito mais a ação do Sol. Então esse é o debate que vamos trazer para cá, porque em nome disso se paralisou a Amazônia, nada pode ser feito. Né? Então esse é um debate que vai ter aqui. O Aécio Neves também me autorizou, garante que esse ano ainda vem ao Acre, Rondônia e Acre, no que eles chamam de Caravana da Gratidão. E agora, ontem, eu fiquei surpreso e honrado, a direção nacional, o Aécio, criou um grupo de trabalho, Moratória. Agora eu me lembrei. Quer dizer, essa ONG que esteve em Cruzeiro do Sul na Câmara, pedindo que a Câmara já aprovasse uma moratória, sei lá, para 10, 20 anos, quer dizer, ou seja, em 10, 20 anos, se tiver petróleo e gás, para não mexer. Quer dizer, nós somos obrigados a ficar pobres o resto da vida. Né? E pobre de forma antecipada. E em cima de riqueza. E em cima de riqueza, né? E na hora que a gente precisa... O mais lamentável, Márcio, é que essa onda verde, ela pegou forte aqui no Acre, no Amapá, em Roraima. Ainda bem que lá em Rondônia não pegou, né? Rondônia não pegou, no Mato Grosso não pegou, no Mato Grosso do Sul também não. Eles mandaram esses ambientalistas para o espaço. Muniz, os países mais desenvolvidos são aqueles em que dependem hoje, quanto mais se desenvolve um país, menos ele depende dos recursos naturais. Claro. O país mais atrasado, quanto menos ele se desenvolve, mais ele depende. Né? E, pois bem, então esse é um debate que vai ter aqui. E agora, ontem fui surpreendido, fiquei honrado, o Aécio criou um grupo de trabalho de 9 pessoas no Brasil, e me incluiu nesse grupo, fez já uma resolução da direção nacional. A direção nacional, ela está dando assim, uma selecionada. Você não tem como priorizar todos os municípios. Quem prioriza tudo, não prioriza nada. Então a direção nacional está escalando aqueles municípios com mais de 100 mil habitantes no Brasil inteiro, e aqueles que mesmo tendo menos de 100 mil, que é o caso de Cruzeiro do Sul, mas que tem a propaganda em época de eleição na rádio e na televisão, para acompanhar melhor, né, o processo nesses municípios no Brasil inteiro. Então a direção nacional me colocou no meio desses 9, tem ex-governador, tem deputado federal em Baçaí, que era líder da bancada no final do ano de 2014, esteve aqui para acompanhar esses estados. Então eu também estou fazendo parte desse grupo de trabalho. Né? E aqui no nosso estado, Muniz, eu estou defendendo uma tese. Eu escrevi sobre isso, né, e quero que nenhum dirigente partidário se ofenda, mas eu sou também um soldado
né, desse exército. Eu também dou o suor, a família, o sacrifício, então também tenho o direito de dar a minha opinião. Então eu escrevi um artigo... Você pretende escrever outros, não? Eu vou escrever defendendo o que eu penso. Fortalecendo esse pensamento? O que eu estou vendo? Eu estou assim, um pouquinho preocupado, né? Nada que não seja possível de arrumar, mas, por exemplo, nos 4 anos anteriores, as direções partidárias, nós nos reuníamos muito. Eu acho que está faltando um pouco isso agora. O que eu estou defendendo? Que nós possamos manter a unidade que conseguimos no segundo turno de 2014. Está faltando mais reunião ou união? As duas coisas. A reunião provoca a unidade. Né? Por exemplo, sem ninguém impor nada. E sem você... qual é o segredo? É você reconhecer os atores. Eu reconheço publicamente isso, já disse várias vezes, que o Gladson Cameli saiu credenciado das eleições. Eu disse isso para ele, o Aécio Neves, a cúpula, todo mundo. Né? Então, isso eu não posso iniciar um novo processo escondendo uma realidade. Então, o Gladson sai credenciado. Ninguém mais do que ele na oposição saiu com autorização das urnas para unir a oposição, para manter a unidade da oposição que conquistamos no segundo turno das eleições. Aproveitando, Márcio, você não vai ser prejudicado no seu raciocínio, não. Mas só para mim não esquecer. A oposição no Acre, ela tem várias lideranças, mas falta o mais importante. Falta um líder, não tem um líder. Por quê? Não, eu acho que o momento é outro. Eu vejo muitas pessoas dizendo que faz um Nabor. Eu reconheço, tenho uma grande admiração pelo Nabor, tive a oportunidade de demonstrar isso em plena campanha, quando eu disputava com ele uma vaga de senador da República, tenho muita admiração por ele, mas eram outros momentos. Você tem hoje como dizia o Clem, uma embericica de partidos, você não tem as ferramentas que o governo tem, hoje está claro como é que o governo mantém a sua base. O jornalista Nelson Liani, eu até liguei para ele para dar os parabéns, porque ele fez um artigo, eu li, onde ele diz claramente, nesse episódio dos chamados partidos nanicos com o governo, como se expôs aquilo que nós já sabíamos. O governo mantém a sua unidade através do dinheiro público, porque afinal de contas esse festival de cargos, 13 para cada deputado, um monte de gente... Mas isso não é normal de entrar no poder? Não, isso não pode ser normal. Não sei que não pode, eu sei que não é legal, mas não é normal. Não pode. Isso não tem cabimento. Eu disse na campanha o que estão dizendo agora, o que a Dilma teve que fazer na marra. Porque, Márcio, não vamos que é uma ser reforma hipócritas, administrativa. Quando um dirigente partidário ou uma liderança política diz, olha, nós queremos espaço no governo, nós queremos... Não é isso. Quer cargo e dinheiro. Não, mas não pode, Muniz, ou o Brasil muda, ou não tem solução. Por exemplo, eu sempre disse, as minhas campanhas foram corretas. Muita gente perto de mim, às vezes, dizia, porque quer ganhar. Eu entendo isso. Não, para disputar contra o PT tem que ter muito dinheiro. Está errado. Olha hoje o que o Brasil inteiro está vendo. Esses muito dinheiro que aparece em campanha é roubado das pessoas. Agora as pessoas estão tendo que pagar a conta. Não, isso tem que mudar. Eu não estou dizendo, Muniz, e nunca disse isso, que você não tenha alguns cargos de confiança, mas mais de 3 mil como tem no Acre, você gastar mais de 120 milhões por ano. Você acha muito? Eu disse na campanha. Eu me comprometi na campanha de fazer uma reforma administrativa, onde eu ia cortar pelo menos 50% disso, ia diminuir um monte... Em parte você tem razão, mas não é uma forma de você distribuir renda também? Não, que isso. Essa forma é comunista. Se apropria do Estado, se apropria do orçamento para os seus companheiros, aí não tem dinheiro para investimento. Muniz, quem gera riqueza é empreendedor. Quem gera riqueza... Você teria coragem de reduzir pela metade uma vez? Eu disse isso na campanha. Você ia conseguir fazer isso? Mas é lógico que eu ia conseguir. Você não consegue quando você diz na campanha alguma coisa e depois quer fazer outra. Por que hoje o atual governador do PT do Acre quebrou o Acre? O Acre está quebrado, o Acre não paga fornecedor. O que tem de gente que diz para mim, na capital e no estado inteiro, que está desesperado porque não recebe o que tem para receber. Quebrou o Estado. Como quebrou a União. Por quê? Agora olha só o drama de quem é... O drama o drama que as pessoas enfrentam quando estão no comando central. Eu imagino todos os dias o governador obrigado a dizer não para centenas, aliás, dezenas de pessoas querendo mais um cargo aqui. Ou seja, ele diz não, se desgasta
E aí a gente acha que tem muitos carros. E de fato tem. Quer dizer, olha só o drama. Muniz, essa forma do PT do Acre, do PT do Brasil, é a forma comunista. Essa forma não deu certo em lugar nenhum, que é agigantar o Estado. O Acre tem 67 órgãos, entre secretarias de Estado e autarquias. Então, isso não deu certo em lugar nenhum. O orçamento do Estado é apropriado por um governo, por um partido político, consome toda a energia. Os recursos que o Estado arrecada precisam ser dirigidos para a educação, para a saúde, para a segurança, para a ciência e tecnologia. Muniz, quem gera riqueza, quem põe um país para frente é o empreendedor. A luta, esse preconceito contra o capital, contra o empresário, que a esquerda acha que é ela, no Estado, que tem que fazer, olha aí o que aconteceu. Olha o desvio de dinheiro. 40 bilhões para a Copa do Mundo com estados superfaturados. Agora no roubo da Petrobras, quase 30 bilhões. Isso para não dizer do BNDES, que pegaram dinheiro nosso, do brasileiro, do BNDES, para fazer política ideológica, emprestando dinheiro para a Bolívia, para a Venezuela, para Cuba. Quer dizer, não há... Muniz, a Margaret Thatcher dizia assim, não há dinheiro público. Esse dinheiro público que a gente fala, há o dinheiro das pessoas que trabalham e geram riqueza. O que nós precisamos discutir é quanto desse dinheiro das pessoas, as pessoas aceitam que o governo fique com eles. Porque esse dinheiro que o governo usa para comprar o apoio da sua base é dinheiro público. Aliás, é dinheiro das pessoas. Aproveitando a sua vinda aqui, duas perguntas em uma para a gente ganhar tempo. O tempo está já se acabando. Na sua opinião, a oposição vai ter competência para caçar a Dilma, para comandar o processo de impeachment? Porque o motivo tem de sobra, não vamos discutir mais isso. Tem de sobra. O país está entregue às baratas, né? Está no beleléu, como diz no popular. Outra, a oposição vai ter capacidade para colocar as coisas em seus devidos lugares? Muniz, o que eu posso te dizer é que há uma compreensão, que não é só minha, de empresários nacionais, de pessoas do Brasil afora, cada vez muito mais, essas pesquisas mostram isso, que o melhor que podia acontecer para o Brasil é zerar a conta. É ter novas eleições, motivos tem de sobra para isso, porque você teria um novo governo com credencial, né? Como eu falo, eu comentei agora há pouco do Gladson, quem é que deu a ele essa possibilidade de comandar o processo? A eleição. Mesma coisa nacional. Então, a população daria a alguém a autorização, e ele credenciado poderia fazer as reformas que o Brasil tem que fazer para recolocar o país nos trilhos do progresso, aonde Itamar, Fernando Henrique Cardoso colocaram, e o PT tirou, destrilhou. Agora, tem que ser pela Constituição. Então, não sei, porque isso depende dos fatos, dos acontecimentos. Agora, o que eu posso te dizer, Muniz, é que as lideranças do PSDB estão mais unidas do que nunca. Eu vejo isso cotidianamente no Congresso Nacional do PSDB, que reelegeu Aécio Neves. Eu vejo isso nos seminários onde um sujeito como Serra, com toda a sua bagagem, experiência, entra num seminário e senta na cadeira para ouvir, né, porque o partido precisa conhecer cada vez mais a realidade, porque vai cair nos seus ombros, não sozinho, evidentemente, o papel de recolocar o país no caminho do progresso. E Muniz, na vida, você quer ser um atleta, onde é que você busca de ponta? Você busca os melhores exemplos, não é isso? Claro. Você vai abrir uma panificadora, você vai buscar os melhores exemplos, não é isso? Na política tem que ser a mesma coisa. O que é que o país tem que fazer? O país tem que se inspirar nos melhores programas de educação do mundo. O Brasil tem que se espelhar na Venezuela, que está assassinando 60 pessoas a cada 100 mil habitantes? Na Bolívia, que aliás não tem razão nenhuma para o Evo Morales ser recebido aqui no Brasil, aqui no Acre, como amigo do Brasil, porque não é amigo nosso, coisa nenhuma. É inimigo do Brasil e do Acre. A produção de cocaína da Bolívia entra por aqui. Humilha estudante, sacaneia camponês. Não, agora há pouco saiu, agora na semana passada. Estoque os empresários. Um carro roubado no Brasil, tem guarita lá. Levam um carro roubado para lá, agora trazem droga para cá, mas bagunça o negócio. Bagunça, agora há pouco saiu, Muniz, o que eu acho gravíssimo. Assim como na Venezuela, a denúncia de membros, ex-membros do cartel de Medellín, de Cali, dizendo do envolvimento de figuras exponenciais
do governo da Bolívia e da Venezuela nos cartéis das drogas. No mínimo, nós podemos dizer que tanto a Venezuela quanto a Bolívia não fazem nada para evitar a produção e a saída de droga entrando num país como o Brasil. Então, nós temos que nos espelhar nas melhores experiências, onde, por exemplo, tem menos de 5 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Aí a Dilma disse que é golpe quando tenta falar impeachment. Não, mas quando... Golpe é o que o amiguinho dela fez lá na Venezuela, mandou prender o prefeito. Sem processo legal nenhum. Mandou prender porque era inimigo. E o que é mais vergonhoso, Muniz, é que a esquerda brasileira, o PCdoB, o PT, nesse processo, por exemplo, lá onde o governo prendeu o prefeito legitimamente eleito, como eles ainda tiveram coragem de formar uma comissão para tentar credibilidade, legitimidade a um governo que quebrou a Venezuela. Então, Muniz, o PSDB, na minha opinião, está preparado para assumir os destinos do Brasil. E isso se demonstra quando eu percebo, por exemplo, a unidade interna do PSDB. E no meu artigo, eu dizia que eu espero que as nossas lideranças aqui do Acre estejamos tão preparados para a realidade dura do momento para assumirmos finalmente os comandos do Estado em 2018. Eu, mais uma vez, digo o que sempre disse, eu não sou problema. Eu não imponho meu nome a nada. Eu disse desde o começo. O Gladson saiu credenciado, o PSDB não tem problema de reconhecer isso. O PSDB tem uma relação com o seu candidato a presidente do Brasil. E aqui no Acre? Aqui no Acre, a unidade da oposição, naturalmente o PSDB vê, as circunstâncias vão dizer qual é o papel, o lugar do PSDB. Tem que unir todo mundo. Esse é o meu entendimento. E não deixar que as eleições municipais quebrem esse encanto. Muito bem. Acabou o nosso tempo. Gostaria de dispor de mais tempo. Acabou, estourou. Não, eu te agradeço. Só quero, se você me permita, a Márcia, minha esposa, disse assim, olha, vai com essa camiseta, tem uma fita aqui... Outubro Rosa. Então, em função do Outubro Rosa. Muito bem. O mês dedicado internacionalmente ao tratamento de mama de câncer e tal. Então, quero mandar um abraço às mulheres todas. Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado a você. Muniz, é um prazer revê-lo. Muito bem, foi um prazer também. Lembrando que as mulheres precisam de mais ação do poder público, não de cores, né? Mas tudo bem, louvo a sua ação também. Depois do intervalo eu volto para conversar com o delegado de polícia Rafael Pimentel, em 2 minutos. Fique com a gente, até já.